Olá, profeta Lenir. Não é uma pergunta, é um relato. Há muitos anos atrás, eu morando numa vila extremamente caótica, eu conheci um homem, me apaixonei por ele. Não quis nem saber que era casado. Comecei a cercar em todos os lados. Só havia, eu morava bem numa esquina, então só havia duas ruas, tipo um triângulo. Cerquei ele de todas as maneiras. E quando ele percebeu que ele estava encurralado, como ele era casado, ele cedeu. Tive um relacionamento com ele e que durou bastante tempo. Não me contentei só com isso. Fui descobrir onde que era a casa dele, da família dele. Ele era casado com uma mulher cristã, com cabelo bem longo, andava com o cabelo solto e tinha um gurizinho no colo. E eu comecei a cuidar. As datas comemorativas eu mandava presente. Uma vizinha que gostava deles, como uma vizinha. Comecei a presentear o filho deles, deixando ele sem saída. Descobri que a mãe dela morava do lado da minha casa e era costureira. Tinha o cabelo longo e usava um coque. Pessoas cristãs que não se metiam com nem escândalo, com nada. Comecei a me sentir incomodada, porque ele não se separava dela para ficar comigo. E eu sempre fui tomada por grande fúria de quebrar tudo e arrebentar tudo. Tramei, vou pegar essas duas, mãe e filha, e vou arrebentar. Cuidei o momento que passou. Passaram mãe e filha bem devagarinho. E a mãe estava com o neném no colo, com uma criança, acho que uns 3 anos. E a mãe dela do lado, caminhando bem devagarinho. E elas nem perceberam, eu fui atrás. Eu grande, forte, acostumada a bater, cortar, espancar as pessoas, era muito conhecida na vila. E as pessoas temiam a mim e meus filhos. Sempre tiveram medo. Peguei as duas pelos cabelos. Pensei, são duas contra uma, mas eu vou arrebentar elas. E o que elas fizeram? Se abraçaram, proteger a criança. Se abraçaram para proteger a criança. Ah. Não me cabe isso. Não me cabe. Mas eu vou terminar de falar sobre o relato. Elas se abraçaram e apanharam sem gritar, sem se defender, só defendendo as crianças. Aquilo me deixou mais furiosa ainda. Arranquei e saí com laços de cabelo mesmo, de espancar elas. Como morava numa vila e as pessoas eram muito conhecidas, tinham medo de mim, dos meus filhos e das minhas filhas, juntou gente na esquina para ver. Elas apanhando de pé. Elas não caíram. Não consegui derrubar elas, mas lanhei a cara delas e arrebentei o cabelo das duas. E apontei o dedo na cara delas e disse: tô com teu marido há muito tempo, assim, 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 assim. Elas só olhando para baixo, não olharam para a mulher. Terminou a surra, fui para minha casa. Esperei ele sair do serviço, bem na esquina, com um pedaço de pau e disse: fiz isso, isso, isso. Se tu achar que não tá bom, tu é que sabe. Eu acabo com você e a tua família. Não tô nem aí pra crente cristão, tô nem aí, tenho nojo disso. Ele ficou quieto, baixou a cabeça, foi pra casa. O tempo se passou. Os meses se passaram, não durou um ano. Eu tinha 3 filhos preso, cumprindo pena, já estava no final já, para eles serem soltos. 3 filhos homem, 3 filhas mulher. A filha mais velha nunca gostou das minhas atitudes, das atitudes dos irmãos e sempre viveu separado com o esposo e com o filho dela, porque nunca aceitou esse tipo de comportamento, esse tipo de vida. As outras 2 filhas
tocava um terror na vila inteira. Chegou grande alegria da minha vida, meus filhos serem soltos. O primeiro filho saiu. Na mesma semana se tornou pior, fez pior do que ele tinha feito. Uma voz de prisão para ele, devido ao que ele tinha feito assim que saiu da prisão. O policial disse para ele, mandou ele parar, deu ordem para ele parar. Como a polícia tem ordem de matar, se correr e não parar, a polícia descarregou uma arma nas costas do meu filho e matou meu filho na mesma semana que saiu. Depois o segundo filho, da mesma forma, foi morto. O terceiro filho foi morto. Meus 3 filhos, que cumpriram anos e anos de prisão, quando foram soltos, não duraram um mês na rua, foram mortos. Minhas 2 filhas, uma se envolveu com um homem casado, bateu na mulher na calçada e a mulher tinha medo até de ir para a parada do ônibus, pegar o ônibus para trabalhar. A outra mais velha, a outra mais nova, que era o neném, fazia 1000 vezes pior do que os outros. Até que chegou um dia que as 2 sequestraram um empresário, levaram para um beco, para um casebre. E os vizinhos denunciaram e a polícia estourou o cativeiro e libertou o empresário. O empresário era um homem muito rico, muito famoso. Isso foi estampado na 0 hora, repercutiu no mundo inteiro e botaram a foto das minhas 2 filhas. Elas tiveram que sumir, porque elas começaram a ser caçadas pelos próprios bandidos da vila, porque o que elas faziam denunciavam muita coisa e estavam dando problema. O tempo se passou, descobri o seu canal e descobri que tu responde coisas infinito o que você responde. Hoje eu entendo o que eu fiz, é bastante tarde, e vi um vídeo seu que me chamou a atenção, disse assim: os seus amigos são meus amigos, os seus inimigos são meus inimigos. E também você fala sobre os ungidos. Ai daquele que tocar no meu ungido, mas no ungido de Cristo. Não é só eu dizer. Isso me chamou a atenção e me levou a escrever, a mandar esse relato para você. Muito bem, confesso que mexeu comigo isso, mas eu vou te dizer o que houve. Sabe por que mãe e filha apanharam, tiveram os cabelos arrancados, uma boa parte dos cabelos, e permaneceram de pé? Porque veio do céu, dos ares, uma estola do Espírito Santo que cobriu as 2 e manteve elas de pé. Quanto à outra parte, já sabe o que aconteceu. Aí daquele que tocar no ungido, tocar no nome que Cristo fala, não é tocar, bater, arrancar cabelo. Imagina pegar e atacar pelas costas 2 pessoas que têm aliança com Cristo, são consideradas não somente cristã. O cristão, o crente, ele não tem defesa nenhuma na rua ou em casa. Se tiver que apanhar, acontecer qualquer coisa, ele não tem defesa nenhuma. O que defende ele é a santidade, e isso que traz respaldo para o cristão e para o crente. Santidade, pertencer a Cristo. E é isso. Ah, cristão leva desaforo para casa? Leva. Ah, eu sou do pavio curto, eu resolvo tudo na rua. Pois então, está em péssimo caminho. Péssimo caminho. Ah, mas eu não sou covarde. Não é covardia. Essa parte não é covardia, isso é só para os nobres. Tu passa pelo que tu passar, chega em casa, entra no teu quarto, fecha a porta e dobra o joelho. E diz para Deus, não diz na sua palavra que os meus amigos são seus amigos? Os meus inimigos são seus inimigos? Então, resolva, Cristo, porque eu sou sua, sem reserva. Sem reserva. Sou sua e és dono de mim. É assim que funciona. Você perdeu teus 3 filhos e tuas 2 filhas até hoje estão desaparecidas porque não podem nem voltar. É isso. Tocou em quem tinha dono, que é Cristo. E é assim que é.
Vocês têm uma ideia muito errada em relação a Deus. A bondade de Deus dura para sempre. Ele é tardio e longânimo em punir santos. Quando vocês vão entender que é os santos? Deus bate com a vara da justiça os santos, porque os que não são santos, ele visita os seus pecados no seu leito. Quer outra passagem sobre leito? E o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, afofa a cama, a sua cama. Pra quê? Quando tu tá dodói, quando tá doente, o Espírito Santo vai lá e afofa o teu travesseiro. Olha a diferença entre afofar a cama e visitar o pecado no seu leito. Esse relato mexeu comigo porque eu já tive numa situação de ser atacada por uma pessoa com um pedaço de pau e ela só não bateu. Se ela batesse, ela me matava ali, porque o céu não deixou. O céu não deixou. Mas o fim da pessoa não foi nada bonito.